Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Comissão debate situação do transporte público na Restinga. Atrasos, condições dos veículos e áreas não atendidas estão entre as reclamações. Eu entendo que a pessoa ela tem que chegar na parada e o ônibus vir em seguida, né? Então, quando atrasa, fica ruim, a pessoa perde o trabalho, ela perde o médico e aí vai. Aprovado o projeto que define identificação de pessoas com doenças raras. Medida tem o objetivo de conscientizar a sociedade e proporcionar atendimento adequado aos pacientes. Porque quando esse paciente chega numa emergência, numa internação, o profissional sabe como agir e aquele tipo de doença, o que pode e o que não pode fazer, porque tem muitas particularidades. Autor de projeto que inclui a parada livre no calendário oficial de Porto Alegre, presidente do Legislativo, o vereador Moisés Barbosa, propõe reflexão sobre aliados no combate ao preconceito. Não reconhecer o esforço de um aliado de pauta apenas porque ele não se encaixa no padrão ou no partido esperado, também não seria uma forma de preconceito? E ainda, no espaço da Tribuna Popular, a entidade pede apoio aos produtores rurais. O SOS Agro RS é um movimento independente criado para mobilizar e apoiar a agropecuária no Rio Grande do Sul, fortalecendo o setor principalmente depois de crises climáticas e econômicas, como foi a enchente de 2024. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Habitação debateu nesta terça-feira a situação do transporte público no bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre. Atrasos, condições dos veículos e áreas não atendidas estão entre as reclamações. A reunião de terça-feira foi proposta pelo vereador José Freitas, do Republicanos. O parlamentar destacou que muitas demandas chegam até ele de pessoas que precisam se deslocar, principalmente nos horários de pico. A Restinga é o bairro mais populoso da capital, com pouco mais de 62 mil habitantes. Conforme o gerente de Planejamento e Transportes da EPTC, atualmente os problemas com superlotação dos coletivos da Restinga são pontuais. Flávio Tomeleiro aponta que algumas linhas, como a Rápida 10, costumam operar com 70% de ocupação nos horários de maior movimento. O gerente também destacou que trechos da Restinga, como a 5ª Unidade e na Vila Castelo, não possuem atendimentos com ônibus devido à falta de estrutura das ruas. Com relação à demora e atrasos das linhas, declarou que a EPTC possui conhecimento dos problemas considerados pontuais, quando o tempo de espera deveria ser de 12 minutos, mas que em alguns casos chegam a meia hora. Porém, destacou que em fiscalizações realizadas em maio, não foram identificados atrasos nas tabelas horárias. Com relação a reclamações da mudança do terminal no centro, que antes era no viaduto da Borges, Flávio declarou que não há perspectiva para que volte ao local antigo. O representante da EPTC afirmou ainda que não há previsão de maior oferta de ônibus, já que o que é oferecido atualmente é considerado pela empresa como suficiente para atender a demanda. Com relação a reclamações sobre as condições dos ônibus, o gerente de planejamento da EPTC declarou que a empresa faz fiscalização e que há previsão de renovação da frota dos coletivos que atendem aí a região da Restinga. Vamos conferir. Uma delas é com a revisão, a vistoria periódica, né, que cada carro, dependendo da sua idade, ele tem uma previsibilidade de fazer essa vistoria, em que o nosso vistoriador vai na garagem, verifica a questão de farol, pneu, motor, suspensão, toda a parte de segurança, né, se o veículo está em boas condições, e também tem a fiscalização na rua para ver a condição desse carro. E a gente pretende nos próximos 2, 3 anos acelerar esse processo e a gente conseguir ter uma frota mais qualificada, mais nova e que quebre menos. O vereador proponente da reunião enfatizou que vai seguir fiscalizando a situação do transporte no bairro. O que nós pedimos aqui da parte nossa como fiscal, né, da prefeitura, vereador, é pedir mais fiscalização, principalmente na questão de horários, né, porque eu entendo que a pessoa ela tem que chegar na parada e o ônibus vir em seguida, né? Então, quando atrasa,
fica ruim, a pessoa perde o trabalho, ela perde o médico e aí vai. Então, por isso que nós vamos ficar cobrando aqui para que venha melhorar o transporte público da Restinga. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente preconiza a criação de um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes. No caso de Porto Alegre, conforme resolução do CONANDA, ainda faltariam 3 unidades. O assunto foi debatido nesta semana na Comissão de Educação, Cultura e Juventude. A necessidade da criação de um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes foi debatida durante a reunião da Comissão de Educação, realizada na Câmara Municipal nesta terça-feira. A revisão da lei complementar e a eleição para novos conselheiros tutelares em 2027 também foram pautas do encontro. Com certeza a gente vai fazer aí, cumprir um papel de tentar lutar para que essa, pelo menos uma unidade seja aberta. Nós queremos que seja 2, né? Porque a gente sabe que existe um extravasamento de processos tanto no extremo sul quanto na Zona Norte, e a gente precisa dar conta disso, mas vamos tentar sentar com a prefeitura, dialogar, ver o que é possível, até porque já percebemos que essa é a principal decisão que precisa ser feita de imediato, até para poder pensar o edital de 2027, para poder constituir as alterações de lei que precisam ser feitas aqui na casa, porque vai precisar ampliar cargos, vai precisar ampliar uma unidade mais, um novo território, vai precisar pensar nessas novas estruturas que, querendo ou não, acaba mexendo e leva tempo. A atual realidade, a gente precisaria pelo menos assim, de 2 micro-regiões, né? Que é de ponta a ponta da cidade, né? Que é uma lá no extremo sul, Zona Sul, e lá na Zona Norte, né? Euxi Baltazar, né? Claro que a cidade precisaria das 3 micro-regiões, mas se colocasse essas 2 micro, já ajudaria muito. Nós conseguiríamos garantir, seriam 10 conselheiros a mais, né? Conseguiríamos garantir, né, pelo menos o direito de criança e adolescente, né, realmente procurar ter uma vida digna, né? Que é o que o Conselho garante, né? A promotora explicou que o MP moveu uma ação para buscar a ampliação dos conselhos na capital, junto à prefeitura. Mas o município justifica que há escassez de verba e que eles estão amparados pela lei municipal, que determina um conselho a cada 200 mil habitantes, diferente da resolução do CONANDA. Atualmente existem 10 conselhos tutelares na capital e 50 profissionais atuando. São 5 em cada unidade. Com a criação de outros 3, seria necessária a eleição de mais 10 conselheiros. Por isso, a urgência em alterar a lei e definir o edital. E aí a gente fez várias reuniões e durante este processo o prefeito compareceu a uma reunião e disse que daria um conselho tutelar. Mas não apresentou nenhum acordo, então ficou só numa palavra informal do prefeito. E também a proposta do prefeito era que eu desistisse do meu pleito de 3. E eu não poderia desistir porque isso está numa resolução nacional. E a gente tem aqui no município de Porto Alegre uma lei que está em desacordo com isso, porque é uma lei municipal mais antiga que diz que é só 10 conselhos tutelares, né? Então, o município se apega muito à lei municipal, né? E aí a gente está colocando, nós precisamos mudar essa lei, né? O Ministério Público está com uma ação civil pública em andamento, nós estamos nos defendendo no alto. Há um espaço junto ao Ministério Público que se chama Mediar, onde é feita uma roda de conversa e uma negociação. Estamos tentando avançar, só que estamos amparados pela legislação municipal, que ressalta a cada 200 mil habitantes precisa ter uma sede, estrutura do Conselho Tutelar, e isso o município está cumprindo, né? Os demais fatos podemos, via judicial, onde já está o cenário, estamos participando ativamente, respondendo todas as pendências para que possamos sanar, mas ressalto, há sim uma necessidade, mas também temos que ver a parte financeira, orçamentária, não se faz gestão pública sem responsabilidade. Hoje a realidade, posso dizer assim, que mudando a lei, essa casa conseguindo mudar a lei, né, que é o que diz o CONANDA, né, para 100 mil habitantes, né, acredito que vai fazer a prefeitura repensar e ter que sim trabalhar para fazer essa ampliação, né, enxugar de algum lugar, mas para o estado de criança e adolescente é prioridade absoluta, vão ter que provar isso na prática. Um relatório com as contribuições recebidas
recebidas durante a reunião será elaborado pelos integrantes da SESI. Este documento será encaminhado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Executivo Municipal e ao Ministério Público. Nós vamos concluir o relatório até a primeira quinzena antes do recesso. Nós vamos ter ainda uma reunião do Fórum de Entidades que acontecem aqui na nossa casa sempre na primeira terça do mês. Então, em julho, após essa reunião do Fórum de Entidades, a gente conclui o relatório e vamos entregar esse relatório tanto para o Executivo, quanto para o MP, quanto para o próprio CMDK, né, para a representação. Esse relatório vão ser as recomendações que a nossa casa, quanto o Legislativo, vai dar para que esse edital possa ser feito da melhor forma possível, atendendo aí um pouco do que a população, de alguma forma, vem se manifestando dentro dessas representações. O Brasil possui cerca de 365 mil pessoas em situação de rua. No estado, são em torno de 18 mil e na capital, aproximadamente 7 mil. Os dados foram apresentados em reunião da Comissão de Saúde nesta terça-feira. No encontro, os parlamentares trataram sobre a saúde mental desta população. Carlos Alberto de Oliveira Cardoso hoje tem uma empresa de pizza artesanal no bairro Bonfim. Mas há pouco mais de uma década, a situação dele era completamente diferente. Por 4 anos, viveu em situação de rua. Ele conta que foi usuário de drogas e considera que a rua é um comodismo da solidão. Cardoso comenta que o vazio é preenchido com drogas e álcool. Recuperado, o empreendedor não deixa de ajudar a quem ainda está nessa condição. E eu comecei a preencher isso com outras coisas. Eu morando na rua eu conseguia ler livros, né? Então a gente pode notar que temos várias pessoas assim, do bem, né? Na rua. Mas, como eu falei, tem que querer. Se tiver um ombro, uma mão para poder chegar e compartilhar com eles, eu acredito que tem a solução. Então hoje já são completando 12 anos de recuperação, né? Como empreendedor hoje também, né? E graças a Deus eu procuro ajudar algumas pessoas também, assim como querem, né? E eu digo para eles, é só querer, né? Então, se eu conseguir, também vai conseguir também. De acordo com o presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, no Brasil são 365 mil pessoas em situação de rua. No estado, são cerca de 18 mil. E na capital, o número é de aproximadamente 7 mil. Fernando Lechderman considera os dados preocupantes, mesmo com todos os esforços feitos pelo poder público. Uma população muito vulnerável, que pela gravidade da doença mental, eles têm rompimento dos vínculos familiares e acabam nas ruas. E é um ciclo que se retroalimenta. Quanto mais tempo na rua, mais doente, mais exposto a doenças clínicas como infecciosas, como AIDS, sífilis, tuberculose e outras, expostos a traumas, violências de toda a ordem. O drama é que essa situação ela só cresce, os números aumentam muito, os números no Brasil. O tema da reunião foi proposto pela vereadora psicóloga Tanise Sabino, do MDB, integrante da Cosman. A parlamentar enfatizou que esta foi a primeira vez que o assunto foi tratado na comissão. Então isso também já foi a primeira coisa que me impactou, assim, né? Porque é um tema tão importante, tão relevante, nós precisamos discutir isso. O que eu senti dessa reunião? Mesmo tendo a assistência à saúde, a gente teve dificuldade de terminar a reunião, porque eram muitos temas, muitos assuntos a serem falados, né? E o que ficou evidente para mim nessa reunião? Que as pesquisas mostram que de 60% a 90% das pessoas em situação de rua têm algum transtorno mental associado. Então, além das questões de vulnerabilidade social, de extrema pobreza, de rompimento de vínculos familiares, tem ainda mais a questão da saúde mental. O assunto será mantido na pauta da Comissão de Saúde. Um próximo encontro deverá abordar ainda temas como moradia e segurança. A Câmara aprovou o projeto do Legislativo que define a identificação de pessoas com doenças raras. A medida tem o objetivo de conscientizar a sociedade e proporcionar atendimento adequado aos pacientes. Um cordão com o desenho de mãos coloridas sobrepostas por uma silhueta humana e um cartão de identificação
foram os itens escolhidos para identificar pessoas com doenças raras na capital. A vereadora Cláudia Araújo, do PSD, autora do projeto, destaca que esta medida vai ajudar no momento em que o paciente precisar de atendimento médico. A parlamentar destaca, por exemplo, que pessoas portadoras de ELA, esclerose lateral amiotrófica, não podem receber oxigênio. Porque quando esse paciente chega numa emergência, numa internação, o profissional sabe como agir e aquele tipo de doença, o que pode e o que não pode fazer, porque tem muitas particularidades. E a ELA, por exemplo, que é a esclerose lateral amiotrófica, ela não pode receber oxigênio. E às vezes o profissional, na ânsia de querer ajudar, de querer ver aquela pessoa que está ali chegando com falta de ar muito mal, coloca diretamente no oxigênio e essa pessoa vem a óbito por causa disso. Porque ela pode ir para o respirador, mas ela não pode receber de forma direta o oxigênio. Ainda de acordo com o projeto, a emissão do cartão de identificação será feita pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante a apresentação de laudo médico. O plenário manteve o veto parcial da Prefeitura a projeto do Legislativo que prevê a exigência de certidão de antecedentes criminais na seleção de profissionais para atendimento de crianças e idosos aqui no município. A autora do projeto, vereadora Vera Armando, do Progressistas, concorda com o veto parcial. O Executivo barrou os prazos estabelecidos na proposta original, que incluía, por exemplo, até 180 dias para o ajuste dos atuais contratos. Com o veto, o prazo passa a ser indeterminado. Nós entendemos que o Executivo ele foi cauteloso e houve o pleno entendimento da necessidade de que este prazo de 180 dias que estava no corpo do projeto, ele tem que ser ampliado para que o Executivo possa se organizar, que os novos contratos, os contratos já existentes também, eles possam vir a cumprir a nova legislação. O projeto aprovado no Legislativo exige certidão de antecedentes criminais para profissionais e voluntários que atuarão no atendimento de crianças, pessoas com deficiência e idosos na capital. Autor de projeto que inclui a parada livre no calendário oficial de Porto Alegre, o presidente do Legislativo, o vereador Moisés Barbosa, do PSDB, ocupou a tribuna na sessão de segunda-feira para ler carta em que propõe reflexão sobre aliados no combate ao preconceito. A bancada LGBT+, no Parlamento Municipal, se manifestou em apoio ao parlamentar e se comprometeu em encaminhar o documento à organização do evento. Com a ausência de um valeu, quando a parada foi incluída por lei no calendário de Porto Alegre. Com o fato de que meu nome simplesmente sumiu da história como alguém que possa ter contribuído para isso. Assumir isso faz parte da luta. Mas hoje, vendo a cidade ainda com os ecos da parada livre de ontem, me pego diante de uma reflexão que não consigo calar. Não reconhecer o esforço de um aliado de pauta apenas porque ele não se encaixa no padrão ou no partido esperado, também não seria uma forma de preconceito? Me comprometo, enquanto vereadora do Partido dos Trabalhadores, queria que a vereadora Juliana também, a levar a carta à parada de luta, a nossa parada livre, que a parada de luta é dia 28, e que a parada possa, de fato, estabelecer um canal de diálogo com aqueles que, de fato, no parlamento lutam pelos nossos direitos civis. Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigado. Eu acredito que a existência humana das pessoas está acima de qualquer condicionante de escolha de partido. Então, eu acolho a sua fala, acolho o que carrega no seu coração, mas me mostro muito ética e coerente com o que acredito, de que partidos vão e vêm. Fiz questão de vir a esse microfone de aparte para poder fazer um reconhecimento não só em meu nome, mas em nome da bancada do PCdoB, do papel que tu ocupas há bastante tempo nesse parlamento como um vereador aliado da população LGBTQIA+, não só dessa cidade, mas por consequência do estado inteiro, do país. O espaço da Tribuna Popular desta semana foi ocupado pelo movimento SOS Agro RS.
A entidade pediu apoio aos produtores rurais diante das dívidas acumuladas em decorrência da sequência de estiagens e do impacto da enchente de 2024. Na tribuna, a coordenadora do movimento, Fernanda Mainieri Mendes, falou sobre o trabalho desenvolvido pela entidade criada logo após a enchente de 2024. Conforme Fernanda, uma das principais ações do grupo é buscar a renegociação de dívidas agrícolas junto à esfera federal. O SOS Agro surgiu em 2024, logo após o início das enchentes, porque se viu a necessidade de os produtores se unirem para pedir socorro juntos, porque foi um horror, né, na parte agrícola. Então, há 2 anos, o movimento vem se movimentando, literalmente se movimentando, indo muito a Brasília, buscar formas de poder prorrogar. Essas prorrogações que houveram desde 2024, tudo foi acompanhado pelo movimento SOS Agro, com a Grazi, que estava à frente, que foi a idealizadora do movimento e puxou todos nós. O SOS Agro RS é um movimento independente criado para mobilizar e apoiar a agropecuária no Rio Grande do Sul, fortalecendo o setor principalmente depois de crises climáticas e econômicas, como foi a enchente de 2024. O grupo envolve desde produtores rurais até entidades públicas que trabalham articulando soluções para fortalecer a cadeia produtiva, agrícola e pecuária gaúcha. O movimento também pediu apoio do Parlamento Municipal na criação de um instituto permanente para atuar na defesa, representação e assistência aos agricultores. De acordo com Fernanda, mais de 40 mil produtores rurais estão nos grupos do movimento SOS Agro RS. Hoje nós vemos a necessidade de dar uma sequência através do Instituto SOS Agro Soluções, que não tem nenhuma intenção financeira, vai ser uma instituição filantrópica, para nós podermos ter legitimidade para algumas pautas, como por exemplo vir à tribuna, teria que ter essa condição, e podermos buscar meios de fazermos uma pavimentação numa segunda via para o agro. Nós não temos mais como ficar trilhando as mesmas estradas que só nos levam a pedir socorro. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!